agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Palavra do dia, deste dia, né? Queria que se você pudesse abrir aí a tua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, e o versículo 4 vai dizer assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Abre ainda, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vá ainda, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19. Vai dizer: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Querido Deus e Pai, nesta manhã queremos te render graças por mais uma oportunidade de podermos falar da tua grandeza, Pai, do teu cuidado para com as nossas vidas. Te peço, ó Deus, que a cada um que esteja me ouvindo nesta manhã, me vendo, Pai, o seu coração esteja receptivo para receber a tua palavra, ó Deus. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que produz em nós, ó Deus, aquilo que ela é designada. E eu sei que nesta manhã, Senhor, o Senhor tem uma palavra, ó Deus, para as nossas vidas. Usa-me como instrumento nas tuas mãos nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Quando eu estava terminando, né, o livro de Ageu, é um livro muito curtinho, né, apenas com 2 capítulos, e o Senhor vai falar para o profeta Ageu, né, a ordem para a reconstrução do templo. O Senhor, e aqui esse texto é um templo mesmo, templo físico, paredes, né, que ele estava falando. O Senhor estava vendo que no tempo de Ageu, ele levanta o profeta Ageu, né, assim, para trazer uma palavra para a igreja do Senhor Jesus, pois o Senhor estava cuidando, né, das suas vidas, e o Senhor estava olhando o descaso que eles estavam tendo com o templo, a morada que o Senhor se fazia presente. Naquele tempo nós sabemos que Deus se revelava, né, no templo, e os sacerdotes tinham todo um ritual. E o Senhor começou a ver e a observar que, né, eles, se você ver o texto, vai dizer assim, sobre o descaso, que Deus olha, que Deus vê esse descaso, e Deus chama a atenção do seu povo. E ele vai dizer assim, ó: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Deus estava chamando sobre a atenção que aquele povo estava tão preocupado em construir as suas casas, caprichar, ter um fino acabamento, né? Ou seja, ter um capricho todo, mas a casa, o templo do Senhor estava arruinado, destruído, acabado. O templo parede, né? E as pessoas não estavam preocupadas com isso, estavam preocupadas em fazer os acabamentos da sua casa, em ter umas casas muito bonitas, quanto eles não estavam dando devido valor ao templo do Senhor. E quando nessa manhã eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor começou a trazer ao meu coração
como você tem cuidado do templo do Senhor. Mas eu quero trazer numa visão espiritual mesmo. E eu sei que essa palavra é espiritual, mas é porque aqui nesse texto está falando sobre o templo mesmo, físico, tipo paredes, né? Mas eu quero que você, e por isso que eu citei esse texto de 1 Coríntios, né? O 3 e também o 6, mostrando que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos santuários de Deus. Como é que você tem tratado o templo do Senhor? Como é que você tem vivido, né, cuidando do templo do Senhor? Aqui o Senhor chama a atenção do povo, porque o povo estava sendo desleixado, né, assim, com o templo físico, né, naquele momento, naquela época, e se preocupando com as suas casas, caprichando nas suas casas e deixando o templo físico de todo jeito, sendo destruídos, sendo, né, como o Senhor fala aqui, continua destruído, ou seja, eles não estavam nem um pouco preocupados em reconstruir o templo, em construir, dar o melhor. E nessa manhã, Deus está trazendo uma palavra para mim e para você. Como é que você está cuidando do templo e morada do Espírito Santo, que é o teu corpo, que é a tua vida, igreja do Senhor Jesus? Existe um louvor que é baseado no Salmo, que diz assim, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Verdade, querido, mas isso não quer dizer que a gente não vai cuidar do templo, né, onde se reúne, né, toda a igreja no templo para adorar a Deus. Não é isso que Deus está querendo dizer. O que o Senhor está querendo dizer, né, o salmista está querendo nos ensinar, é que Deus está muito além de um templo, né, de uma parede. Deus está muito além disso. Mas Ele não dá respaldo, né, para você ser desleixado com o templo e nem tampouco com o templo e morada do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, que é as nossas vidas onde o Senhor Jesus habita. Descer agora, se vocês estão me ouvindo, que deu uma pausa aqui no meu. Estão conseguindo ouvir agora? Que para mim a tela travou, dizendo que estava sem conexão. Pronto. Então, talvez você já esteja olhando do âmbito, né, vaidoso, né? Eu não estou dizendo que você não possa ter, mas eu estou dizendo no âmbito vaidoso, e se preocupa muito com o exterior, né? O que todo mundo está vendo, e não se preocupa com o interior, onde Cristo habita, onde Cristo está vendo. Como é que você... Deixa eu ver se aqui fica melhor, perto do mundo. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se agora não trava, certo? Como é que você está vendo, como você está tratando o templo e a morada do Espírito Santo de Deus? Muitas vezes, querido, nós estamos como no tempo de Ageu, muito preocupado nos acabamentos, muito preocupado nas coisas externas, na nossa casa, no nosso trabalho, né, nas nossas vestes, nas nossas, do que vamos comer. Estamos muito preocupados em fazer o melhor para o homem, não é? E não estamos preocupados como está o templo e a morada do Espírito Santo. Obrigada, pastora Cris. Templo e morada do Espírito Santo de Deus.
Como é que você tem tratado, né, o templo e a morada do Espírito Santo de Deus? Muitas vezes, eu estou dizendo como Deus nesta manhã estava tratando comigo. Ele vai mostrar aqui que o Senhor chama, né, a atenção do povo e vai levantar o profeta Ageu para dizer assim, porque talvez você esteja dizendo, nossa, Deus não precisa disso não, né? Deus não está preocupado com isso não. Está sim. Deus está preocupado como você tem cuidado do templo e morada dele. Deus está preocupado, sim, querido, como você tem tratado, né, o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como você tem cuidado da tua vida, como você que habita o Espírito Santo de Deus tem vivido. Muitas vezes você tem sido caprichoso, né? Como aqui o povo de Israel, naquela época estava sendo caprichoso, muito cuidadoso com as suas casas, né? Caprichando, colocando o melhor, dando o melhor. É algo que a pastora Cris estava compartilhando comigo, né? E ela estava falando assim, pastora Adriana, eu tenho aprendido muito com a sua vida. Às vezes a gente, querida, é algo que algumas pessoas não entendem, né? Assim, mas quando a gente vai, um exemplo, né? A gente vai ao médico, a gente vai num advogado, a gente vai no shopping, a gente vai numa praia, a gente vai para qualquer outro lugar, né? Assim, vai sair. Você muitas vezes, você sai descabelada, você sai com um chinelo de uma cor e outra, você sai, né, com uma blusa furada. Às vezes acontece no desespero, né? Assim, sem a gente esperar, né? Depois quando a gente cai em si, o quanto a gente fica envergonhado, assim, porque a gente não percebeu na vontade de levar alguém, né, para uma parada de ônibus, a gente meio que esquece, né? E muitas vezes a gente quer fazer, né, para o mundo, para as coisas lá fora, o melhor. Sabe como você tem tratado o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Muitas vezes, querido, eu tenho aprendido, eu já li esse texto, né? O Senhor já falou muito ao meu coração. E eu sempre, né, assim, procurei dar o melhor, né, assim, para o Senhor, né? Às vezes a gente dá uma tapa no visual, assim, né, bota o melhor, porque a gente vai estar falando com Deus, a gente vai estar ministrando, a gente vai estar entregando o melhor para o Senhor. E muitas vezes, porque como é para o Senhor, o que é que a gente faz? Quer fazer de todo jeito. E o Senhor, querido, chama a atenção do povo, usando o profeta Ageu, dizendo assim, olha, isso tem me incomodado? Sim. Vocês têm caprichado nas suas casas, nos acabamentos, colocando o melhor. Agora, no meu templo, vocês têm deixado ser destruído, arruinado. Quantas vezes, querido, quando você vai para um médico, você se arruma muito bem, não é? Quando você vai falar com uma autoridade, você procura até falar as palavras mais bonitas, mais doces, não é? Sem querer ofender, não é verdade? Querer se expressar o melhor. Quando você vai falar com alguém que você precisa de um favor de alguém, você vai se expressar tão mansinho, não é porque vai lhe pedir um favor, mas quando é para Deus, você quer fazer de todo jeito, achando, querido, que Deus não está, não existe essa palavra para Deus, né? E eu estou sempre me policiando, mas vinha de novo, né? Se preocupando, não existe essa palavra. Mas Deus está atencioso, Deus está olhando para mim e para você, como é o nosso comportamento do tratar do templo e morada do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas, querido, que confundem, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, agora, querida, eu vou emagrecer isso e aquilo, né, para mostrar e basear a sua vida, porque não adianta, o Senhor vai dizer que muitas vezes são sepulcros
caiado. Às vezes vai estar tão bonitinho por fora, magrinho, né? Um tapa no visual, mas dentro tá carniça, dentro tá fedido. Sabe? E nesta manhã, o Senhor está me trazendo aqui, né, para dizer para você que o Senhor está olhando como você tem tratado, né, a sua casa, como tem tratado, né, os seus bens, a sua vida. E ele diz assim, olha, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim sobre um tempo, que ele está dizendo assim, primeiro vocês têm que reconstruir a minha casa. Não adianta você ser bonito por fora, não adianta você ser arrumado por fora, não adianta você ser tudo isso por fora e não ser construído, não ser reconstruído por dentro. Não adianta, porque é simplesmente uma fachada. Deus está chamando uma atenção do povo. O Senhor está dizendo assim, olha, não é tempo de vocês estar se preocupando com isso. Hoje a gente tem vivido um tempo que a nossa geração, né, e a gente tem visto até crentes, né, muito assoberbado, muito preocupado com as coisas, e eu não estou em nenhum momento, não distorça a palavra não, e nem a palavra que eu estou transmitindo. Eu não estou dizendo que você tem que ser desleixado, que você tem que ser desobediente e está fazendo de todo jeito. Eu não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo porque a tua preocupação para as coisas seculares são muito importantes, e para Deus você quer fazer de todo jeito, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está se importando como você tem tratado o templo e morada do Espírito Santo dele. Às vezes, querido, você está muito preocupado no exterior, mas aí como é que você tem alimentado o templo? Como é que você tem cuidado do templo e morada do Espírito Santo de Deus? Quando você vê em Coríntios, você vai ver que o Senhor vai estar chamando a atenção, e ele vê como ele diz, vê a expressão que ele diz, acaso não sabem? Ou seja, acaso vocês não têm consciência? Vocês não entendem que vocês são templo e morada do meu Espírito Santo? E dentro dessa morada não pode estar sendo adornada com ódio, com inveja, com despeito, né? Com descaso, com falta de amor. Sabe? Ele está dizendo assim, olha, por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês, corpo, ele está falando esse aqui mesmo. Ele está dizendo, não habita o Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus. E muitas vezes nós estamos o quê, querido? Tratando esse templo de todo jeito. Algumas pessoas ontem não entenderam, né? Quando justamente eu estava falando sobre isso, que eu estava orando, e eu estava muito triste sobre isso, porque assim, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, no meu coração não pode ficar com o coração pesado pelas atitudes, até não, mesmo que não tinha sido eu, era por consequência de outras pessoas que estavam causando isso na minha vida, mas mesmo assim, não justifica. Porque eu, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu não posso deixar que nesse tempo seja o acabamento, né, com ira, com tristeza, né, com raiva, com descaso, sabe? E aqui em Ageu, ainda no versículo... em 1 Coríntios capítulo 3, ele mais uma vez vai dizer, vocês não sabem, ele está fazendo uma pergunta, porque ele está querendo trazer a nossa consciência de que somos templo e morada do Espírito de Deus, e que precisamos sempre estar atento. Quando a gente vê, querido, que a gente tem uma residência,
Quando a gente vê que a gente tem um guarda-roupa e a gente dá uma olhadinha no nosso guarda-roupa e a gente vê que, por exemplo, já tem umas blusas, já tem umas calças, algumas coisas assim, que já estão velhinhas. O que é que nós fazemos? A gente compramos até roupas novas, sapatos novos, não é? Quando a gente vê que a nossa casa está casa-templo, né? Construção, vê que está precisando de uma pintura, que está suja, que a grade já caiu a tinta. Qual é o que a gente faz? A gente vai começando logo a fazer um reparo, não é verdade? A gente trata logo de ajeitar. Mas muitas vezes no templo e morada do Espírito Santo de Deus, às vezes a gente até vai cuidar do exterior, o de fora, para enganar alguém que está nos vendo, para enganar alguém que está nos olhando, né? Que fica olhando, achando porque a gente, né, tá bem arrumado, tá magrinho, tá sorrindo, né, assim, e a gente transmitir algo que não é tão verdadeiro. Eu uma vez vi a pastora Eliana Tanura, né? Eliana Tanura, uma coisa assim, de Diante do Trono, e ela estava ministrando, né, lá na igreja, numa certa igreja, e ela justamente estava falando a respeito de que foto, né, que a gente posta no Instagram, no Face, é a coisa mais mentirosa. Porque muitas vezes eu e você vai bater um monte de foto, aí você vai ver o ângulo, ou aqui ficou melhor para você. E aí quando a gente vê que ficou melhor, né, assim a gente não posta, ou seja, é uma falsa imagem. Ninguém vai postar uma foto que você ficou assim, que você ficou troncha, ou que você está desarrumada, que seu cabelo está em pé. Não é verdade? Você vai procurar postar uma que você ficou legal, que você ficou muito bom, porque você quer demonstrar para alguém algo que não é verdadeiro. Não é verdade? E o Senhor estava chamando a atenção daquele povo através do profeta Ageu, porque eles estavam muito preocupados no exterior, eles estavam muito preocupados no dia a dia, nas coisas de fora. Sabe, eles estavam muito preocupados em fazer acabamentos, em ajeitar as suas casas, as suas vidas. Quantas vezes, querida, muitas vezes a gente vai para a casa do Senhor ou vai fazer algo para o Senhor, a gente quer fazer de todo jeito. Mas quando alguém, né, eu lembro que quando eu estava na graduação e também na pós-graduação, né, assim, quando eu fui apresentar a minha tese de monografia, eu lembro, querida, que eu me ajeitei toda, me arrumei toda, né, assim, e procurei as palavras mais bonitas para fazer, porque eu necessitava de uma nota para ser ali aprovada. E naquele momento eu me lembrei, porque todo mundo estava dizendo: tá linda, tá um arraso e tal tudinho. Mas dentro, ninguém sabia como eu estava. Estava tão nervosa, com tanto medo, sabe? Muitas vezes a gente se engana com o exterior. E o Senhor está preocupado não com o exterior. Ele está preocupado com o seu interior. Por isso, querida, que quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu tenho muito zelo. Primeiro que é uma responsabilidade muito grande. Mas eu não vou fazer de todo jeito. Eu tenho que dar o melhor para Deus. Porque tem gente que é assim, se você vai dar uma palestra, se você vai defender uma tese, você vai procurar as melhores palavras, você vai estudar para defender aquela tese, para ninguém dizer assim, será que você não tem um conhecimento, você vai estudar sobre o assunto. Mas quando é para Deus, eu não vou citar, né, assim, mas eu fui para uma certa igreja e quando eu cheguei lá, o irmão pegou e disse assim, foi me pego de surpresa, né, e eu não estava preparado, né, e a Bíblia nos ensina que um bom obreiro sempre tem que estar aprovado, tem que saber manusear bem a palavra, e ele disse assim, saiu sem querer, mas provavelmente era o quê? Um linguajar de todo dia dele, e ele disse, vamos ver aqui, né, uma besteirinha, para não ficar só nas minhas palavras. Uma besteirinha. Chamou a palavra de Deus uma besteirinha? Será que se ele fosse ministrar um curso ou alguma coisa, ele iria falar com esse termo? Eu vou falar aqui uma besteirinha para vocês.
Não, ele vai querer dizer o melhor para mostrar que era capaz. E muitas vezes eu e você está muito preocupado com o exterior, com a construção, com o acabamento do exterior. E Deus, nesta manhã, está trazendo uma palavra para mim e para você. É tempo de vocês estar preocupado com acabamentos finos das suas casas, quanto a minha casa, quanto o meu templo está sendo destruído? Muitas vezes tem tanta gente preocupada com o exterior, com bênçãos, para provar aos outros, com dinheiro, com trabalho, com isso e com aquilo, e se afastando de Deus, e sendo destruído o templo e morada do Espírito Santo de Deus, porque não tem tempo de buscar a presença de Deus, não tem tempo de ter comunhão com o Senhor, sabe? De ouvir Deus falar, de ter intimidade com Deus. E aí muitas vezes chega até para mim como... Eu ouvi uma irmã, pegou e disse assim, eu estou muito atribulada, manda aí um versículo da parte de Deus para mim. Eu nem respondi, eu não me dei nenhum trabalho de responder. Porque há um tempo atrás eu até disse assim, se ajoelha, amada, e pede ao Senhor, vai ler a Bíblia, que tem um versículo, que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Logo se entende que aquela pessoa não lê a Bíblia. Porque se ler a Bíblia, querida, Deus vai falar com você. Se você orar e você dizer, Deus, eu estou angustiada, né? Assim, eu estou precisando, fala comigo. Deus, por intermédio da sua palavra, querido, Ele vai falar conosco. Mas muitas vezes nós temos tempo para tudo. Temos tempo para ir para o trabalho, né? Assim, queremos ser pontual no trabalho, porque a gente quer demonstrar para os outros o melhor. Fino acabamento. Mas o templo do Senhor sendo destruído, porque não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de buscar a presença de Deus, e ainda quer que Deus fale com você. Como Deus vai falar com você se você não tem tempo para Ele? Você não tem uma vida de santidade, uma vida de busca. Como Deus vai se revelar para você? Como é que você está cuidando do templo e morada do Espírito Santo de Deus, que é o meu corpo, que é o teu corpo? Como é? Às vezes a gente vê, né, pessoas que quando a gente está numa campanha, sabe, não consegue acordar em tal hora, né, em tal horário, porque é muito corrido. Mas quando vai para o trabalho, se acorda de 5 da manhã, para não perder o ônibus, para não, quando chegar lá, bater o cartão e não ser descontado as horas de atraso. Não é verdade? Mesmo às vezes até doente, vai para não perder uma cesta básica ou produtividade. Não é? Dá o seu melhor. Procura ter o melhor. Mas quando é para Deus, não vou hoje não. Não vou ler a Bíblia não, estou com a dor de cabeça. Estou com a vista cansada. Não, hoje não vou não, porque está com muito sol. Não vou hoje não, porque está chovendo muito. Não vou hoje não, não vou hoje não, não vou hoje não. Não é? Mas quando é para o homem, como Deus está chamando aqui a atenção, é tempo. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que nós precisamos ter a cada dia mais. No Evangelho o Senhor diz, aquele que é santo, se santifique mais. Eu e você é santo, eu e você está tendo uma vida de santidade, mas Ele não está mandando você parar não. Ele diz, se santifica mais. Você se santificou hoje? Amanhã Deus está dizendo, se santifique mais do que hoje. É uma constante na nossa vida. Não é assim, santificou, acabou-se. Não, é um processo diário. Sabe? E Deus, nesta manhã, falando comigo, eu compartilhando com você, Ele está dizendo, como é? É tempo de você estar preocupado com essas coisas. Olha, querida, a vinda do Senhor está próximo. Deus está próximo. E quanto vão pegar pessoas desapercebidas? Pessoas, queridas, que estão preocupadas muito com o seu corpo, estão se preocupadas muito com... como é a sua casa, o seu trabalho, né? Muitas coisas. Eu não estou pregando que você não possa cuidar disso, porque o crente, ele tem que dar exemplo em tudo. Está no trabalho? Dê o seu melhor, seja o melhor, para que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Agora, querido, isso não lhe dá respaldo para você, quando é para o Senhor, querer fazer de todo jeito.
Tem gente, querido, que vai ao templo mesmo, e aí chega atrasado. Ah, foi porque eu encontrei no meio do caminho fulano. Aí fulano conversou comigo, menina, e contou uma história e tal, tudo. E chega afobado no culto, né? As pessoas que me conhecem sabem, se é algo que eu detesto. É que alguém que o culto está rolando, o culto está fluindo, alguém chega, a paz do Senhor, amados, para todo mundo, porque olha, eu cheguei atrasado e não sei o que, querida, tenha reverência. A Bíblia diz, né, guarda os pés quando entrares na presença do Senhor. Mesmo que você esteja dizendo, eita, talvez as pessoas, eu preciso cumprimentar porque eu sou educada. Querido, se o culto está rolando, entre em silêncio, né? E pode até cumprimentar com, olha assim, ó, né? E quando você tiver a oportunidade, você já chegou fora do horário, o culto já está rolando. Agora, quando é para o homem, quando é para o seu trabalho, você não faz isso. Se você encontrar alguém no meio do caminho, você vai dizer, pode não, porque eu estou atrasado para poder bater o ponto. Mas quando é para Deus, quer fazer de todo jeito, quer entrar e tumultuar de todo jeito, não é? Tenha reverência, querida. Como é que você está cuidando do templo e morada do Espírito Santo de Deus? Qual a importância que você está dando? O Senhor está dizendo, é tempo de você estar assim, se preocupando tanto com essas coisas, sabe? De fino acabamento com algumas coisas, se preocupando em construção, se preocupando em pintar isso e aquilo. E o teu templo e morada do Espírito Santo? Tu já desse uma pintada? Você já deu uma adornada no templo? Não, nem não. Porque só quem vê é Deus, né? E esse Deus que vê, ele estava vendo o povo de Israel cuidando das suas casas, caprichando nas suas casas, enquanto o templo de Deus estava destruído. E a gente pode trazer eles mesmos. Por quê? Porque eles estavam tão preocupados nas suas casas que eles não estavam com tempo de ir buscar a presença de Deus, de se derramar na presença de Deus. E Deus chama a atenção dele quando está chamando a minha atenção e a tua atenção nesta manhã. Como você, é tempo de você estar fazendo fino acabamento, se preocupando, né, perdendo o seu tempo com coisas que são passageiras. Tiago vai dizer, olha, não procurar tesouro, não guardar os tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Mas ajuntai tesouros no céu, né? Porque lá a traça e a ferrugem não consomem, não. Há um galardão para mim e para você, né? Eu vejo pessoas muito preocupadas, não estou dizendo que você não possa, mas muito preocupadas, sabe, em emagrecer, em, sabe, aparecer, em fazer isso uma vaidade que às vezes eu digo, Senhor, e dentro, como é que tá? Porque é algo que eu, né, com a morte da minha mãe, é outra coisa também que eu aprendi. Né? Eu lembro que minha mãe, né, para quem conhecia ela, sabe que ela era bem gordinha, tinha os seios bem grandes. E eu lembro que ela teve a oportunidade de fazer a cirurgia, quer dizer, tinha ganhado a cirurgia, mas o que aconteceu? Ela tinha problema de hemorragia e aí ela não podia fazer. E eu lembro que algumas pessoas criticavam muito assim, porque ela tinha dito, e ela disse, eu tenho paz no meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou mais preocupada com o interior do que com o exterior. Porque quando eu for para a glória, ela disse assim mesmo, quando eu for para a glória, eu vou receber um novo corpo. Não é? Ou seja, querido, vai para debaixo da terra, a saúva vai comer, não é? Ela não vai dizer, porque você está magrinha, porque tu está chique, porque tu está esticada, porque fez plástica, porque fez isso, porque aquilo, não vou comer, não. Vai apodrecer do mesmo jeito. Mas pessoas, querido, que estão muito preocupadas, sabe, e eu não estou soltando indireta para ninguém, viu, em nome de Jesus, né, mas eu como nutricionista, eu vejo, né, pessoas, queridas, que é uma dedicação, sabe, eu vou fazer uma dieta, só vou comer, tem pessoas que a gente passa uma dieta e a gente diz, vamos supor, 150 gramas de proteína, pessoas que têm balança, bota lá, a Nutri me disse 150 gramas. Aí, às vezes, por exemplo, assim, só posso comer
40% durante o dia de carboidrato. Aí a pessoa faz a contagem de carboidrato. Tem gente que é paranoica mesmo, faz a contagem de carboidrato. E vamos supor que você chegou e aí eu preciso, vamos comer que... Não, posso não, porque eu já esgotei a minha contagem de carboidrato. E eu estou dizendo por experiência, porque eu sou nutricionista, tá certo? Então assim, a gente vê uma dedicação muito grande. Mas como é que tu tem nutrido o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Quanto é de palavra de Deus, né? De vitamina B, né, que é Bíblia, tu tem ingerido, né, na tua vida? Quanto é de vitamina F, né, que não tem, mas eu estou dizendo F, que é de fé, né, que você tem ingerido? Muitas vezes, querido, você está preocupado em ver como estão as vitaminas e os nutrientes e os macronutrientes, quanto está o teu potássio, quanto está o teu ferro, não é? Ah, para eu não ter anemia, então eu vou comer isso e aquilo. E a fé, e a palavra, e a Bíblia, e a oração que você tem? Como é a tua vida de comunhão para com Deus? Como é que você está nutrindo o templo e a morada do Espírito Santo de Deus? Não é? Eu vou só seguir o exemplo aqui, viu, André? Porque agora eu te vi, né? Ela botou assim, fala papai, né? Quantas vezes, querido, alguém como nossa irmã Andréa, né, assim, que toma remédio de pressão, vê se ela esquece. Não esquece, porque se esquecer, a pressão vai subir, né? O tipo vai, né, oscilar. Ah, querido, mas lembrar de orar, lembrar de ter um compromisso direto, não que no caso dela, né? Eu estou dando um exemplo da parte da saúde, assim, né? Ah, não esquece. Tem gente que é até assim, menina, tu acredita que eu tenho que tomar um copo d'água, porque eu preciso tomar o meu remédio, porque eu me esqueci. Mas não tem essa preocupação de dizer, poxa, hoje eu não falei com meu amigo Jesus, não ouvi o que ele quer para a minha vida. Mas tem tempo, né? Uma vez eu estou dizendo, compartilhando algo e eu vou encerrar, né? Eu lembro que uma vez eu até acometida, porque eu também sou acometida por enfermidade. Eu lembro que eu estava em uma campanha lá na Presbiteriana e eu, dirigente de ciclo de oração, eu tinha batido um ferimento na perna e a pessoa sem asepsia, né, assim, infeccionou e deu o princípio de erisipela, queimando de febre, e fui dirigir o ciclo de oração. A perna inchada, a canela, Jó deve lembrar disso, né? E aquele ferimento aberto, e lá vai eu, amarrei, né, uma faixa, e lá vai eu para ministrar, queimando de febre, né, assim, e estando lá, porque eu entendo, querida, que o meu compromisso é com Deus. E se a gente dá o melhor para os outros, porque a gente não pode dar o melhor para Deus? E, querida, eu me lembro nitidamente que quando eu estava ali, né, assim, e algumas pessoas preocupadas, né, porque eu tive que tomar antibiótico, teve todo um processo, fazer raspagem, foi bem assim, né, assim, e eu lembro que, assim, eu lendo a palavra e ministrando, e a pessoa, tu conseguiu? Sim, claro que sim. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado, né, queridos, no exterior, mas e dentro? O templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como é que você tem tratado? Como é que você tem? Sabe? Porque se fosse para ir para o shopping, se fosse para ir para qualquer coisa, você ia, não é? Tem pessoas, querido, que é incrível, pensa que está ofendendo a pastora. Na verdade, eu não sou reparadora, mas eu fico observando mesmo essas vidas. Ah, posso não, porque eu vou para o shopping. Ah, eu posso não, porque eu vou resolver isso. Ah, eu posso não, um monte de desculpa, porque as outras coisas, né, fino acabamento para as coisas seculares, mas para o templo e morada do Espírito Santo de Deus que está sendo destruído. Porque, querido, quando eu e você está adornando o templo e morada do Espírito Santo, quando nós estamos nos enchendo da presença de Deus, a Bíblia vai dizer lá em Neemias que até onde tem a tristeza, ela salta de alegria com a presença do Senhor.
Por isso que muitas vezes as pessoas não vão entender que você pode estar passando pela a necessidade, um sofrimento, mas você tem adornado, você tem caprichado no templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí sabe o que acontece? No meio dessa situação você não se apavora, você não se amedronta. Por quê? Porque você sabe que tem um Deus que tem cuidado de você, porque você tem adornado, você tem alimentado o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Não tem feito de todo jeito, não é? Me diz aí um versículo, né, da parte de Deus para a minha vida. Como será que você tem alimentado o templo, a morada do Espírito Santo de Deus? É de todo jeito? Você chega na casa de alguém e diz assim: Adriana, manda aí uma tinta e vem aqui pintar a cor que tu quiser. Não, querido, não é? Você não vai dizer isso, né? Você não vai mandar alguém fazer. Você mesmo vai escolher, você vai caprichar. Mas quando é para o Senhor, faz aí, faz de todo jeito, não é? Então, muita atenção, muito cuidado, querido, como você tem, porque o Senhor está dizendo, é tempo, querido, estamos vivendo os últimos tempos, que o Senhor está dizendo assim, cuidado, está muito preocupado com o acabamento fino das suas casas. Mas como tem sido o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Se Deus voltar agora, se Jesus te chamar agora, como é que vai estar? Eu estou magrinha, nem vai adiantar todo sacrifício, porque, querido, ó, lá na glória, um corpo glorioso. Mas isso não está dando respaldo, tá bom? Para ninguém ficar aí obeso e ninguém caprichar não, viu? Estou dizendo isso não. Eu estou falando que você muitas vezes tem perdido esse tempo com isso. E eu lembro que algumas pessoas até falando assim, tu faz isso ou isso, aquilo de tratamento, perguntando, né? E eu me lembro que era isso que eu ia dizer. E eu me lembro que quando eu estava de joelho, eu até falei assim para Deus, Deus, repreenda essa enfermidade do meu corpo, porque eu não tenho tempo de ficar doente. Porque eu estou trabalhando na tua obra e eu não posso perder meu tempo, não posso perder a minha atenção com essa enfermidade. Cura em nome de Jesus. Eu comecei a declarar. Tem coisas, querida, que eu começo a declarar. Quando tem, por exemplo, eu estava fazendo uma academia e aqui era bem perto. E eu lembro que a pessoa até disse assim, é tal horário. Eu disse, querida, eu vou pagar um pouquinho mais caro, porque eu não tenho tempo de perder o meu tempo na academia, né, assim, nesse horário, porque eu tenho outras prioridades, né, na minha vida. Eu tenho a prioridade, que é Jesus, que é a obra dele. Então eu vou mudar de horário, porque se der tempo, eu venho estar aqui na academia. Sabe, querido, um Deus que eu não estou falando aqui, tipo, para mim envaidecer, nem me elogiar, porque eu tenho que compartilhar algo que eu vivo. Eu não posso compartilhar o que você vive, porque eu não sei como é o teu altar, eu não sei do teu coração, mas eu sei que sim, que a palavra de Deus é correta, ela é pura, ela é verdadeira, sabe? E se nessa manhã ele falou comigo, ele está dizendo, Adriana, adorna mais, cuida mais do templo e morada do Espírito Santo de Deus. Senhor, mas eu tenho me dedicado, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho uma vida de santidade. Mas eu quero mais, Adriana. A quem é muito dado, muito é cobrado. Por isso que nos cultos que a gente fazia, eu não conseguia compreender. Deus às vezes usava um vaso e dizia, quero que tu jejue mais, quero que tu desças mais pela madrugada. Eu dizia, esse vaso vazou corrente. Ele errou o endereço, porque Deus sabe que o quanto a madrugada eu tenho orado, quanto eu tenho jejuado. Por quê? Sabe? Porque Deus sempre vai querer o melhor, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E essa manhã, Deus está chamando a minha e a tua atenção para onde estão as tuas preocupações, para onde estão a tua prioridade, para onde estão os teus acabamentos finos que você tem entregado, dado prioridade para as outras coisas. Deus está dizendo assim, é certo, é tempo, nós estamos vivendo os últimos tempos e o Senhor está chamando a minha e a tua atenção. É tempo de tu estar se preocupando, se caprichando tanto com essas coisas quanto o templo e morada do Espírito Santo de Deus, que eu e você está sendo destruído. Você está compreendendo o que Deus está falando com você? Você está querendo tanta coisa, né?
tanta bênção, tanto isso, tanto cumprimento, né? Às vezes tem pessoas que eu quero essa bênção para que todo mundo veja que Deus é na minha vida. Não é nem porque na verdade quer mais a bênção, é para provar o outro, ver que nível a pessoa tá. Aí teu templo, como é que tá? Como é que tu tá? Como é que tu está ministrando para alguém? Como é que tu estás falando para alguém? Como alguém está te vendo mesmo? Será que tua vida tem sido um testemunho, uma carta lida? Mas preocupado com as coisas daqui, com um carro melhor, com a casa melhor, com dar o melhor do horário. E a traça, a ferrugem consumindo. E quando você vê, tem um versículo que diz assim, se não me falha a memória, parece que é em Amós, parece, que é em Amós, que ele diz assim, plantai e não colhei nada, sabe? Eles não tinham, eles estavam trabalhando e eles não estavam colhendo nada, porque eles estavam desperdiçando. Sabe, muitas vezes você não tem fluído numa vida espiritual ou vivendo uma vida de milagre porque o teu foco tem sido prioridades de outras coisas. Eu estou num tratamento de pele, né, que a pastora Cris estava indicando, né, assim, mas aí eu lembro que ela, tu já fizesse hoje, né, assim, quando eu terminar, porque assim, eu estou na campanha, isso não é prioridade, eu posso me arrumar sim, mas quando eu não tiver esse tempo, e ela também não faz isso não, viu? Eu não vou pegar esse tempo para estar fazendo algo de beleza, quando eu posso estar meditando, buscando a palavra de Deus, porque uma coisa eu lhe digo, querido, eu ganho muito mais buscando a palavra de Deus, e Deus trazendo renovo para a minha vida, para o meu corpo, para a minha pele, né, assim, por quê? Porque a gente tem se nutrido da palavra de Deus. Quantos crentes como Jó, né, que vai estar vendo essa live, né, assim, depois, mas ela riu quando eu estava falando sobre o rei Momo, né? Mas era verdade, foi um estudo que teve lá na faculdade, né? Assim, eles comem muito, né? Eles alcançar um peso, porque para ser rei Momo tem que ter um peso acima, bem diante. Quanto mais pesado, mais é chance de você se tornar um rei Momo. Mas eles não comem alimentos nutritivos. Eles comem alimentos que a gente chama de calorias vazias, ou seja, que não tem nenhum tipo de nutriente. Por exemplo, pão, pizza, né? Assim, essas coisas de macarrão, que é massa, que é para eles se engordar. Muitas vezes, querido, nós estamos sendo nutridos e nutrindo a nossa vida com coisas, queridos, que não são nutrientes para o nosso crescimento. Sabe, quando eu e você busca a palavra, quando eu e você entra na presença de Deus, sabe, você vai ver, e eu fico olhando, às vezes, algumas pessoas, né, olha, onde está aquele versículo? Me explica isso, né, e às vezes eu até digo, misericórdia, né, assim, porque às vezes as pessoas veem justamente porque a gente medita, a gente busca, então a gente tem para dar, né, e nessa manhã Deus está dizendo, não é tempo de vocês se preocuparem com acabamentos finos de suas casas, quanto o templo e morada do Espírito Santo de Deus está sendo destruído. Vê como é que tu estás adornando o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, ó Deus, por tua palavra. Ó Deus, chegar a vidas e vidas, ó Pai. Que nesta manhã a tua palavra traga o esclarecimento, a mudança de direção, de vida, ó Deus, de pessoas que estavam adormecidas, pessoas, ó Deus, que estavam desapercebidas, como estava tratando o templo e morada do Espírito Santo de Deus, a habitação do Espírito Santo, que foi o próprio Deus que fez. Nos ajuda, Senhor, a estar alerta, a estar, ó Deus, te dando o melhor, adornando e cuidando do templo e morada do Teu Espírito Santo. Nos concede um dia de excelência, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para as pessoas que estão na nossa campanha, no Zap, né, assim,
até, né, o horário e também o nosso culto, né, que nós vamos fazer, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um. Espero que você tenha recebido a palavra de Deus, que não só recebido, mas guardado essa palavra na tábua do teu coração e fazendo essa palavra, né, fluir na tua vida e prestar atenção no que Deus nesta manhã falou comigo e com você. Deus abençoe e fiquem todos na paz.